Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar do Verdão cogitando fazer uma oferta astronômica para Luiz Henrique do Zenit, que está jogando muita bola por lá, tem mostrado talento tanto no Botafogo no passado, quanto na seleção brasileira. É um nome que está muito badalado no mercado. Vamos trazer essa aqui para vocês e eu vou trazer minha humilde opinião se isso vai dar certo ou não, tá? Posso estar certo, posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas quero colocar meus pés no chão a respeito de tudo isso e gostaria que você fizesse essa reflexão comigo. Vamos falar também que a entrevista do Anderson Barros repercutiu bastante na torcida do Palmeiras, especificamente quando ele falou sobre o zagueiro Nino e a do Danilo. Para mim, ele entregou a negociação que eu acredito que vai acontecer a respeito de um dos jogadores, e de um outro ele foi muito sincero. Gostei demais da fala do Anderson Barros, deixou muito claro as coisas que têm acontecido sobre as especulações no mercado a respeito desses dois jogadores que se é falado muito, principalmente nas mídias alternativas. E vamos falar também de uma especulação de uma possível saída do Abel Ferreira. Tem time, segundo aí setoristas, cogitando tirar o Abel do Palmeiras. Antes da gente começar, você que é novo, obrigado demais pela sua audiência, por ter dado essa credibilidade pra gente. Assiste até o final. Se você gostar do vídeo, você se inscreve, beleza? Se você não gostar, tá na paz de Deus também, sem problema nenhum. Mas pra galera da casa, vocês aí, verifiquem a inscrição no canal. Seu like, ele é muito importante para a trajetória dos conteúdos que nós estamos planejando para trazer por aqui. E lembrando, meu querido, aqui ó, tem uma lojinha do canal que eu seleciono pessoalmente para vocês os melhores produtos em parceria com o Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, sempre produtos validados. Você pode adquirir sem medo nenhum. Pode parcelar em quantas vezes você quiser e ainda não tem acréscimo nenhum. E você ajuda o canal caso queira alguma coisa. E lembrando, se você não quiser nenhum desses produtos que eu seleciono aqui, você clicando por esse link em qualquer produto, você pode procurar o que você quiser, comprar o que você quiser, que mesmo assim ainda você ajuda o canal. Beleza? Muito obrigado pela ajuda. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, porque eu quero falar sobre o professor Abel Ferreira, que tem um nome muito badalado, tanto por aqueles que gostam do Abel, quanto por aqueles que não gostam do Abel, que querem o Abel fora do Palmeiras de qualquer maneira, né? Tem esses dois lados aí na torcida do Palmeiras e eu respeito ambos que pensam diferente. O técnico Abel Ferreira, ídolo recente do Palmeiras, isso a gente não pode negar, ele voltou a entrar no radar palestrino do futebol europeu. Quem tá falando essa história, quem tá trazendo essa especulação é o setorista do Palmeiras, Diego Firmino, lá no seu canal Espírito de Porco. O Tottenham, segundo ele, está interessado em tirar o português do Palmeiras e já realizou uma consulta para entender a situação do comandante. O clube inglês busca aí um novo treinador após a demissão do técnico croata Igor Tudor. O nome do professor Abel Ferreira aparece bem avaliado internamente no Tottenham, segundo Diego Firmino, que monitora o técnico há algum tempo. Apesar disso, ainda não tem nenhum tipo de proposta oficial na mesa pelo português. Vale destacar, palestrinos, que essa não é a primeira investida. Em ocasiões anteriores, inclusive trouxemos aqui no canal, o clube inglês já havia demonstrado interesse no treinador, mas o próprio Abel optou por permanecer no Palmeiras, priorizando a continuidade do trabalho. Quer que eu dou a minha sincera opinião para vocês a respeito disso daí? Ó, sai não, tá? Dificilmente o Abel larga o Palmeiras pelo Tottenham, a não ser que a proposta seja muito fora da curva ou venha aí de um clube de primeira prateleira do futebol europeu. Dificilmente o Abel sai do Palmeiras. Essa é a minha opinião e a impressão que eu tenho, mas fiquem com essa, a especulação trazida aí pelo Diego Firmino, tem as fontes dele que trouxeram isso para ele, a gente está repercutindo por aqui. E aí, você acha que uma saída do Abel agora seria saudável para o Palmeiras? Quero saber muito a opinião de vocês, postem aqui nos comentários, mas como eu já disse,
Eu acho que não sai. E seguindo aqui, Palestrino, vamos falar dessa entrevista do Anderson Barros. Primeiramente, quero já deixar os parabéns aí ao diretor de futebol. Eu sou um cara que critica bastante ele, mas eu gostei demais, cara, da entrevista que ele deu ao ESPN. Ele foi muito claro, não ficou fugindo de pergunta, ele deixou a real pro torcedor do Palmeiras. E é bacana quando você tem essa transparência entre diretoria e a torcida, que é que banca toda essa estrutura da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito legal, parabéns ao Anderson Barros pela atitude e por ter falado, não ter fugido dos questionamentos que foram realizados lá no programa Bola da Vez do ESPN neste fim de semana. O Barros, ele falou sobre muita coisa. Falou sobre Abel Ferreira, falou sobre o retorno do Paulinho, inclusive deixou claro que o Palmeiras estava ciente dos riscos da contratação do Paulinho, muito bacana. Para quem não viu, qualquer coisa eu trago num próximo vídeo a respeito disso para vocês, mas eu quero me deter em dois nomes, porque na conversa que ele teve aí com o Bola da Vez, o Barros, ele falou sobre dois caras que têm sido especulados muito na torcida do Palmeiras e gera aquela ansiedade no torcedor. Tô falando do zagueiro Nino, que é uma baita novela e a gente já não aguenta mais falar dessa novela, e tô falando do volante Danilo do Botafogo, como vocês viram na thumb do vídeo. Em resumo, Palestrino, o diretor de futebol afirmou ao ESPN que o Palmeiras vem mantendo contatos próximos com o diretor executivo do Zenit, um tal de Maxim Pogorelov. Eu acho que é assim a pronúncia do nome do diretor do Zenit. E o Palmeiras mantém esse contato para avançar pela contratação do atleta nos próximos meses e tê-lo finalmente no meio do ano. Segundo apurado, né, em algumas reportagens passadas do ESPN, se o Zenit conquistar o campeonato russo, a saída do zagueiro Nino pode ficar menos complicada para o Palmeiras. Uma data que o Verdão trata com carinho, balizando pelo que o Anderson Barros falou, é o dia 12 de abril, ou seja, está muito próximo, né? Quando o Zenit e o Krasnodar se enfrentam naquele que é visto como o jogo do título para os dois lados. A depender do placar, o Palmeiras irá ao ataque, entre aspas, para tentar garantir a chegada do zagueiro no meio do ano. A esperança palestrina é conseguir amarrar essa contratação em abril para ter o atleta em meados de maio, quando acaba a Liga Russa. Lembrando, se o Palmeiras conseguir costurar esse contrato e o Nino vir para o Palmeiras em maio, ele vai ter um período de férias prolongado, afinal de contas ele não vai poder atuar, né, neste período de maio e junho. Aí teremos a parada para a Copa do Mundo e aí sim o Nino volta no retorno após a Copa do Mundo, jogando com a camisa do Palmeiras, caso o Verdão consiga fechar com o Zenit. O Anderson Barros deixou muito claro, você vê, não tem contrato assinado com o Nino ainda, mas o Palmeiras mantém aí o contato bem estreito, bem junto com a diretoria do Zenit pelo Nino. Opinião sincera, eu acredito que o Palmeiras vai conseguir tirar o Nino no meio do ano. Afinal de contas, o que se fala nos bastidores, na boca pequena, vários jornalistas, é que o Palmeiras cogita oferecer aí uma proposta ao Zenit de 12 a 14 milhões de euros, o que gerou debate na torcida do Palmeiras. Pô, mas é caro pra caramba. Pois é, eu acredito que é o que o Zenit quer também receber pelo atleta. Outro assunto muito importante que foi tratado pelo Anderson Barros foi o caso do Danilo, né? O diretor de futebol também confirmou, Palestrino, que o Verdão segue tendo um enorme carinho pelo meio-campista que foi revelado na base do Verdão. No entanto, com o Botafogo passando por um momento turbulento na briga entre a SAF e o Clube Social, essa é uma situação complexa tratada pelo Anderson Barros. Aspas para o Anderson Barros, coloco na tela para vocês. Ele está em um clube que atravessa uma situação complicada de gestão. Não acredito que uma contratação possa evoluir agora e não acredito que possa evoluir neste momento, apontou o diretor de futebol do Palmeiras. Vale lembrar que para Danilo poder jogar o Campeonato Brasileiro por outro time, ele não pode fazer 12 partidas pelo Botafogo.
Até o momento, o meio-campista da seleção brasileira, que tá batendo um bolão por lá, realizou 6 jogos na Série A. Ou seja, se o Danilo jogar mais 6 jogos pelo Botafogo, ele já não pode jogar mais o Campeonato Brasileiro por nenhum clube nacional, tá bom? Contamos aqui em um vídeo passado, informação trazida pelo Facincani, a diretoria do Botafogo, né, a SAF lá, o John Textor, vai fazer de tudo, né? O combinado é para que o Danilo jogue os 12 jogos do Campeonato Brasileiro e assim inviabilize qualquer tipo de assédio de qualquer clube do Brasil e assim, quem sabe, negociar o Danilo novamente com o mercado europeu. E o Botafogo quer uma boa grana pelo Danilo. Então, essa situação é mais um sonho do Palmeiras do que uma realidade, pelo menos é o que eu traduzo com a fala do Anderson Barros no ESPN, com a informação do Facincani que nós trouxemos no vídeo passado a respeito desse atleta. O jogador tá ganhando muita mídia, tá, gente? Uma informação interessante que saiu também no final de semana, ali na sexta-feira à noite, no sábado, é que a SAF do Botafogo, os administradores ali do Grupo Eagle, parece, tá? Me ajude aqui se eu estiver falando bobagem. Alguns caras estão querendo tirar o John Textor da presidência da SAF do Botafogo. Isso pode mudar cenário? Pode mudar cenário, pode. Só que se vai acontecer, é outros 500. Eu sei que tá pegando fogo, tá? O Botafogo, inclusive em jogo atrasado aí, que eles adiantaram Atlético Paranaense e Botafogo neste último final de semana, ó. Botafogo tomou 4 gols para o Atlético Paranaense, tá com técnico interino. Tá complicadíssimo a situação do Botafogo, que segue na zona de rebaixamento. Mundo da bola, ele não gira, eu sempre falo isso, ele capota. Hoje as informações são essas, mas pode ser que você tá vendo esse vídeo agora e tudo mude assim, ó, num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Mas o que temos para agora, pezinho no chão, é que o Danilo é muito difícil ou muito complexo, nas palavras do diretor de futebol. O que você achou? Você assistiu essa entrevista do Anderson Barros? Você gostou da entrevista do nosso diretor de futebol? Posta aqui nos comentários. Está esclarecido tudo para você a respeito do Nino e do Danilo? O Nino eu acredito que pode dar samba pro meio do ano. Agora o Danilo já é mais complicado. Quero saber muita opinião de vocês. Postem aqui nos comentários. Ah, e agora é o seguinte, cara. Esse cara aí, ele tá chamando muita atenção, tá? E já quero adiantar um negócio para vocês. Quem acompanha os vídeos aqui do canal, a gente já falou um pouco sobre o Luiz Henrique. Se esse cara que tá na sua tela aqui, ele chamar muita atenção pela seleção brasileira, é bem capaz que o Zenit consiga os valores próximos do que está pedindo. O Zenit hoje quer 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Isso daí dá uns quase 250 milhões de reais, tá? É um valor absurdo, né? É um valor que, assim, é até pensável para o futebol brasileiro, mas para clubes como Palmeiras e Flamengo, tá? Qualquer outro clube no futebol brasileiro e correndo por fora, talvez o Cruzeiro. Esses 3 clubes são os únicos que ainda cogitam fazer um baita investimento desse no Luiz Henrique. É um puta jogador. Só que se ele chamar atenção demais, e tá chamando, no último jogo contra a França ele entrou, ele mudou o patamar do Brasil. Infelizmente o Brasil não saiu vencedor desse amistoso, mas ele já mudou muito, cara, a cara do time. E se o Estevão não pode ser o titular dessa seleção, que seja o Luiz Henrique, né? Que seja o Luiz Henrique, porque você viu que ele é um jogador fora da curva. É um jogador muito bom de bola, já demonstrou isso quando estava no Botafogo, tá jogando muito bem no Zenit e agora tá aí sendo premiado com convocações para a seleção brasileira e deve ir à Copa do Mundo, inclusive. Então, caso tudo isso aconteça, isso que eu vou falar para vocês agora vai ser muito complicado de acontecer. Mas vamos lá, o que aconteceu neste último final de semana? O Palmeiras estaria cogitando uma proposta de 35 milhões de euros para o Zenit da Rússia e quem sabe convencer os russos a liberar o Luiz Henrique ao Verdão. Quem trouxe essa informação foi o Veloso, lá em seu canal do YouTube. Ele até falou, no próprio vídeo ele comenta, falou, pô, isso aqui, alguns vão achar que é só notícia que a gente tá plantando, tal, por causa dessa data FIFA que está parada. Mas pessoal, eu falo pra vocês, o Veloso, ele não é um jornalista, ele é um comentarista de futebol, já trabalha há um tempo nos Donos da Bola
E por ser esse comentarista e ter esse contato próximo com o Palmeiras, ter história no Palmeiras, eu acredito que ele tem os seus contatinhos dentro do Palmeiras, tá? Então eu acredito que alguém soprou essa história pra ele, porque ele veio no seu canal do YouTube e trouxe essa informação com muita firmeza, pelo menos foi o que me pareceu. Muita gente tá achando que isso aí, como ele próprio falou, né? O pessoal vai achar que isso aqui é a gente tentando plantar notícia. Eu não acredito que é o caso. Algum passarinho assobiou pro ouvido dele e falou: ó, o Palmeiras tá cogitando essa proposta de 35 milhões de euros para o jogador. O Palmeiras, segundo o próprio Veloso, busca reforçar o seu ataque para o segundo semestre e vê o Luiz Henrique como um jogador de alto nível. Isso aí ninguém duvida. Para mim, essa vinda do jogador hipotética, vamos tratar dessa forma, vai depender de muitos fatores. Um deles eu já contei pra vocês, o cara ganhar holofotes na seleção brasileira. Esse é um dos fatores que complica a vida do Palmeiras e até do Flamengo, né? Muita gente falando que o Flamengo tá querendo o Luiz Henrique também. Complica demais, porque o mercado europeu, na minha visão, vai olhar com carinho para o Luiz Henrique caso ele tenha destaque na seleção brasileira. Outro fator que pode mudar negociação vai depender do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também até o meio do ano. Porque a disputa por esses 3 títulos, eles começam mesmo depois da Copa do Mundo, gente. Caso dê tudo certo agora, tudo mais, é importante somar pontos agora no Campeonato Brasileiro, é importante o Palmeiras passar pela Jacuipiense, é assim que fala. Perdão, teve um rapaz aí que veio me corrigir, eu não sei a pronúncia certa, é Jacuipiense, é isso mesmo? Ou Jacuipiense, sei lá como é que fala. Posta aqui nos comentários, tá tudo certo, eu não sei pronunciar mesmo, é um time de baixa expressão no Brasil, com todo respeito, mas não sei pronunciar, tá bom? Me perdoe. Se quiser, me corrija aqui nos comentários, tá tudo certo. É importante que o Palmeiras vença esse confronto na Copa do Brasil. É importante que o Palmeiras avance na Libertadores. Vai que bate na madeira aí, mas vai que o Palmeiras não consegue se classificar na Libertadores. Aí fica muito difícil trazer o Luiz Henrique. Então tem muitos fatores que podem aí ajudar o Palmeiras ou não a trazer esse atleta. E eu não acredito que o Zenit cederia o Luiz Henrique por 35 milhões de euros, já deixando muito claro isso para vocês. Veloso também, no seu vídeo do YouTube, ele aproveitou para elogiar a atuação do atacante lá no amistoso da seleção brasileira contra a França, onde ele entrou muito bem na partida e a gente já comentou isso aqui, né? Teve muito boa atuação, apesar da seleção brasileira não ter conseguido vencer a França. É o seguinte, alguns pontos a destacar. O jogador ele é muito valorizado, tá? O Zenit tá jogando o preço dele lá em cima. Tem gente que tá falando que o Zenit quer de 40 a 45 milhões de euros, gente. Isso é uma loucura, é muito dinheiro, tá? Minimamente aí uns 40 milhões de euros para começar a negociação. Eu acho muito difícil o Palmeiras, mesmo querendo ter o Luiz Henrique, oferecer esse tipo de valor pelo Luiz Henrique. Vai ter proposta no meio do ano? Vai. Flaco Lopes pode sair, o Alan pode sair, né? Pode acontecer muita coisa, mas mesmo assim eu acho difícil o Palmeiras fazer esse tipo de proposta conforme o Veloso tá falando. 35 milhões de euros eu acredito que o Zenit nega sem problema nenhum. Não, 35 eu não quero, tchau. Eu acredito que vai ser assim. 40 milhões de euros já acho muito mais complicado. Muito difícil, para não falar impossível, essa situação, pelo menos na minha opinião. Eu não acredito, sinceramente, que essa negociação pode acontecer por este atleta que está na sua tela, tá bom? Eu tô sendo aqui não pessimista, mas com muito pezinho no chão, tá? Palmeiras vai entrar em leilão, dizendo que então, o Flamengo parece que tá querendo. Ô Flamengo, sai fora, meu. Deixa o Luiz Henrique ir pra Europa, pelo amor de Deus. Tá louco. Esses caras aí também, tá louco. Os caras querem fazer uma seleção aqui também, aí também não vai dar certo, né? Enfim, eu não acredito, tá, gente? Eu acho muito complicado, apesar de acreditar, sim, na veracidade das palavras do Veloso, na informação que ele trouxe, eu acho muito complicado. Até porque, deixando muito claro, o Veloso deixou as seguintes palavras: o Palmeiras cogita fazer uma proposta de 5 milhões de euros. Se o Zenit vai aceitar isso, se o Palmeiras de fato vai fazer, outros 500. Quero saber muito a opinião de vocês. A gente sempre está acompanhando aí as principais informações que circulam na mídia palestrina e é por isso que a gente traz aqui e trata com vocês. Quero saber muito o que vocês acham disso. Vocês acham que vale a pena o Palmeiras correr para este jogador, fazer uma loucura para trazer o Luiz Henrique? Bom de bola ele isso a gente não tem dúvida nenhuma. Ia fortalecer o elenco do Palmeiras? Você não tenha dúvida.
Seria aí uma maravilha contar com o Luiz Henrique aqui jogando de ponta direita no Palmeiras. Seria ótimo, ótimo. Só que uma coisa é sonho, outra coisa é realidade na minha visão, tá bom? Quero saber a sua visão. Usa aqui o espaço para comentários e traz aí o que você acha sobre tudo isso pra gente resenhar no decorrer dessa tarde. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui essa edição de segunda-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais aí a companhia de vocês e a audiência no canal. E você que chegou, caiu de paraquedas aqui no vídeo, assistiu até agora, cara, se inscreve, dá essa ajuda pra nós, me coroa aqui com a sua inscrição nesse vídeo. E se você ainda não deixou o seu like, agora é o momento. Deixa o seu like aí pra ajudar muito o canal. Se possível, se você assiste pelo celular, dá aquele hypezinho pra valorizar o nosso trabalho. Sou muito grato a todos vocês. Me despeço assim, né? Que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira a todos vocês. Abençoada. E a gente volta aqui no canal quando surgir mais notícias do nosso Verdão. Avante palestra!